Vamos lá para Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 10. Quando nós falamos de bênção, não poderíamos deixar de falar sobre aquele que tenta nos impedir de receber a bênção, que é o nosso inimigo. E nós vamos entender bem isso nessa noite. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, nesse texto, nós vamos ver aqui Paulo, ele dando as diretrizes, para a igreja, porque nós estamos numa guerra. Não pense você que você não está numa guerra, que você está numa guerra. Às vezes nós temos tratado o nosso inimigo na carne. Às vezes nós achamos que o nosso inimigo é o nosso marido, a nossa esposa, achamos que o nosso inimigo é o nosso vizinho, é o patrão. Mas Paulo ele diz muito claro quando ele fala, olha, a nossa luta não é contra seres humanos. Nosso negócio não é contra seres humanos. Então, nós não estamos em guerra contra o próximo. Amém? Então, se você entrou aqui em guerra contra alguém, levante a bandeira da paz. Porque a nossa guerra, ela já está, com certeza, no mundo espiritual. Então, no mundo carnal, nós apenas podemos orar e abençoar a vida das pessoas. E aqui quando Paulo descreve sobre o que nós devemos vestir, ou seja, ele fala sobre os dominadores, sobre aqueles que governam, que estão em todo lugar. Porque, gente, existe espírito que levam as pessoas para a miséria. Tem pessoas que trabalham e não prosperam. Tem pessoas que vivem doentes. Tem pessoas que não conseguem manter a família. E tudo isso, há um inimigo por trás disso. Pessoas que emocionalmente não conseguem viver. Essa semana, nós perdemos uma pessoa conhecida e suicídio. E tem sido algo muito recorrente nos nossos dias. O inimigo ele não para, porque ele vai tentar minar a nossa mente. É por isso que nós temos o capacete da salvação. É aquilo que blinda a nossa mente, para que as palavras do inimigo não venham contra nós. Essa semana eu estava lendo a palavra, e teve o velório da mãe do pastor Cazé, que foi aqui na igreja na sexta-feira, e eu estava pensando, orando o que falar, e uma coisa que o Espírito Santo de Deus me trouxe à mente, você vê que o capacete ele é importante. Jesus se fez homem, e morreu como homem, e ressuscitou como homem. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isso para mim foi assim uma virada de chave. Eu falei assim, cara, se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Porque ele veio e cumpriu tudo aquilo que nós tínhamos que fazer para alcançarmos a vida e a vida eterna. Não posso esquecer do culto dos jovens. A Luana tinha me dado um toque. Aí vou fazer, antes que eu me esqueça de falar, 19h30, Luana? Quem tem a camisa, vem com a camisa, tá? Camisa bonita eu tenho, estou usando.
ainda não encolheu, porque eu ponho a roupa na máquina de lavar, gente, ela dá uma encolhida. Não é que eu estou engordando, é a máquina que está encolhendo a roupa. Tem que comprar um número maior, né? Então, existem espíritos, né? E Jesus, né? Em certa ocasião havia uma mulher que ela estava com uma doença e Jesus curou, expulsando dela um espírito maligno. E às vezes nós estamos ignorando isso, né? Então, onde realmente a batalha ela deve ser travada. E eu coloquei aqui um gráfico, e isso aqui representa a nossa realidade. E 96 a 97% seria a matéria escura, aquela parte espiritual que você não consegue ver. O campo que nós estamos, ele é muito pequeno. Então, o livro de Efésios, ele vai descortinar uma realidade invisível. Ou seja, quando Paulo fala, olha, nós vivemos num mundo onde as forças da maldade estão trabalhando. E essa guerra, eu e você, nós estamos nela. Pastor, eu não estou na guerra. Meu irmão, quando você nasceu, você já nasceu no ambiente de guerra. E quando você veio para o Evangelho, o inferno todo se levantou contra você. Porque o diabo é trabalhador, tá? O bichinho é trabalhador. Ele não dorme, não. Ele tá, a Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele age com pressa porque ele tem pouco tempo para agir. Então ele sabe o que ele tem que fazer e ele tem trabalhado. O bichinho é trabalhador. Quantos casamentos, quantas famílias, quantas pessoas têm perdido coisas importantes, porque o inimigo tem trabalhado na vida dessas pessoas. E Paulo, ele falando sobre essa guerra, ele mostra essa guerra. Antes ele fala, né, sobre a hierarquia. É interessante que quando nós estudamos a palavra e quando você começa a trabalhar nessa área de libertação, você entende um pouco disso. Os principados, que são aqueles arquétipos, né, aqueles modelos que agem. Um arquétipo é um modelo para as pessoas copiarem. Por exemplo, tem pessoas que cortam o cabelo, e eu já vi um monte de adolescente cortar, igual do jogador de futebol, né? Alguns estão pintando de branco, porque o jogador de futebol pintou o cabelo de branco. Então você vê a Anitta, você vê essa turma toda se tornando um modelo para algumas gerações, um arquétipo, né? Mas Jesus é o verdadeiro arquétipo. E quando eu estava vendo isso, né, lendo sobre isso, é interessante que quando um grande cantor, né, ele suicidou, 60 adolescentes na primeira hora também se mataram. Coisa, né? Então é influência. E quando o nosso modelo é Jesus, e esses principados, eles trabalham justamente gerando isso na cabeça das pessoas, essa confusão, né, mental nas pessoas. E as potestades são os espíritos territoriais. Pastor, tem isso? Tem, o Gadareno. O Gadareno, os espíritos que estavam nele daquela localidade. Então não pense você que o diabo, ele não está trabalhando. Gente, tem região que você vê muito suicídio, região que tem muito homicídio, região de muito adultério, ou seja, você vê, por que um hotel se instala em determinado lugar? Já parou para pensar nisso? Quais os demônios trabalham naquela esfera? Nas áreas de prostituição. Então, quando você começa a pesquisar e a entender o mundo espiritual, você vai ver que essa guerra é uma guerra muito real e que eu e você estamos nela. A igreja é o corpo de Cristo. Nós manifestamos o reino e manifestamos Jesus, não é verdade? Da mesma forma, o inimigo, ele quer construir o corpo dele. Ou seja, ele quer construir o seu povo. E aqui, quando nós falamos sobre isso, né, falando sobre as hostes espirituais da maldade, eles trabalham justamente para tentar construir um universo, para que eu e você nós caímos nele. E, gente, quando a gente fala em seminário, igual nós vamos fazer agora o legado de bênção, por que nós temos que fazer, às vezes, esse tipo de seminário? Porque lá atrás,
o diabo implantou na mente de alguém uma identidade que a pessoa realmente não tem. Aí a pessoa tem que entender que essa crença foi estabelecida não por Deus, mas pelo inimigo. E restaurar o padrão de Deus. Então, quando nós estamos falando sobre isso, Jesus, né, ele disse que ao vencedor ele daria autoridade sobre as nações. Então, queridos, nós temos essa colisão, né, entre potestades e os espíritos territoriais. Então, não tem como eu e você fugir, né? Então, nós falamos sobre os dominadores desse mundo, mas onde eu quero entrar mesmo é na armadura. Porque até então nós estamos falando da ação do inimigo. Para que eu possa vencer o inimigo, eu tenho que conhecer o inimigo. Mas eu tenho que conhecer aquele que venceu o inimigo e tem a estratégia. É a mesma coisa que você pegar um tanque israelense, né, que é um dos melhores tanques do mundo, e você, num tanque desse, você ir para a guerra contra índios com flecha e pedaço de pau, pedra. Não tem como os índios ganharem. Um soldado só destrói uma aldeia inteira. Então, quando você entende e você veste aquilo que realmente que Deus separou para nós, com certeza nós vamos ter a vitória. O inimigo, ele trabalha para desinformar. O inimigo tem desinformado, gente. E a igreja de Cristo nunca se dividiu como se dividiu nos últimos anos. Muita desinformação, muita mensagem que não é a palavra de Deus. E com isso o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra foi deteriorada. E quando isso acontece, o inimigo ele faz o quê? Ele está enfraquecendo o rebanho de Cristo. Então como é que ele faz isso? Ele começa a colocar meias verdades, né? A verdade ela deixa de ser pregada com interesses muitas das vezes materiais. E a igreja perde o foco do que é ser igreja. E se torna uma empresa, um negócio familiar, uma seita cheia de heresia, cheia de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, o inimigo ele vai tentar desinformar. Não pense você que o diabo está satisfeito com a igreja. Tá, não. Ele vai fazer de tudo. E quando você se levanta no ministério, você quer trabalhar, eu quero trabalhar com jovem, pastor. Vai ter um demônio que é contra jovem que vai partir para cima de você. Vai trabalhar com casais, tem um demônio que trabalha com divórcio que vai correr atrás de você. Ah, pastor, então não vou fazer nada na igreja. Meu irmão, uma coisa que nós vamos aprender aqui hoje é que não existe proteção para as costas. A armadura, toda proteção é para a frente. Deus não é com quem recua. Amém? Recuou, vai tomar flechada nas costas. Porque nós somos o povo que avança. Agora, para você vencer, você tem que entender e receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Paulo ele diz que nós não temos que lutar contra a carne ou contra sangue, mas sim contra os principados, potestades e poderes desse mundo tenebroso. Então, a grande sacada, a grande virada de chave é quando nós revestimos de toda a armadura de Deus. Para cada ocasião, gente, se eu vou na praia, eu não vou de terno, né? Vou colocar um chinelo, um calção de praia, uma camiseta. Assim eu vou para a praia. Se eu vou num casamento, eu não posso ir com a mesma roupa que eu fui para a praia, não é? Se eu jogasse futebol e fosse jogar futebol, eu ia ter que ir com uma chuteira, né? Então, cada roupa é para determinados lugares. E Paulo diz que nessa luta, quando ele vem falando sobre a nossa luta, né? Olha, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra os principados, os dominadores nas regiões celestiais. Aí ele diz, por isso vistam toda a armadura de Deus.
Pastor, eu queria só o capacete. Meu irmão, tem que ter tudo. Toda a armadura de Deus. É o que a palavra de Deus diz, né? E ele começa falando, né, do cinturão. Aqui no próximo. Cinturão. Gente, o cinturão, ele era uma das partes mais importantes. Não, pastor, o mais importante é a espada, é o escudo, não. Porque o cinturão, ele prende a túnica, ele sustenta a espada. Ou seja, se o cinturão, que é a verdade, não estiver, a espada não vai ter onde ser colocada. O que é o cinturão? A verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Essa é a verdade. A Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes, né? Uma espada de 2 gumes. E ela corta e penetra a divisão de medula e é apta para discernir pensamentos e propósitos. Então, toda armadura, sem o cinturão, ela acaba se tornando inoperante. Porque a justiça, que é a couraça que cobre o seu coração, a paz é um sapato que lhe dá firmeza para pisar, para avançar, a fé é um escudo como um campo de força ao seu redor, que apaga, né, as flechas incendiárias do inimigo. A salvação é o seu capacete, que impede os pensamentos maus de controlarem você de dentro para fora. E a palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Como eu falei, não existe proteção para as costas. Por que às vezes a gente vê pessoas que caem enfermas ou que acabam tendo problemas sérios? Ah, pastor, estava e desisti. Porque Deus não é com quem recua. Não tem proteção para as costas. A costa quem está fugindo, né? Quem está fugindo vai apanhar mais ainda. A proteção, e uma proteção total, nós vamos ver sobre isso, que é quando Paulo, ele descreve toda essa armadura, ele pega um exemplo de um soldado romano, que tinha a melhor vestimenta para a guerra, era um soldado romano. Tanto é que Roma domina todo o mundo conhecido durante 5 séculos, porque tinha um exército que venceu todos os inimigos ficaram debaixo dos pés dos soldados romanos. Então, queridos, tudo começa com a verdade. Olha, nós temos que ser verdadeiro. Primeiro, por que no nosso discipulado, primeiro ponto é a verdade? Porque a verdade é a palavra de Deus. Na palavra de Deus vai estar a sua identidade. Na palavra de Deus está o seu destino. Na palavra de Deus diz quem você é. A verdade é a palavra de Deus. É por isso que nós, a nossa igreja, nós não aceitamos nenhum outro livro além da Bíblia. Nenhum outro livro. Nós só pregamos o que a Bíblia diz e falamos aquilo que os apóstolos e os profetas da Bíblia falaram. Tudo o que nós fazemos está baseado na palavra de Deus. Por quê? Não tenho nada contra outros escritores, mas a verdade absoluta é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta. E ela foi provada por séculos, né? Então nós temos aí mais de 2000 anos da palavra de Deus atuando no meio dos homens, e ela é a verdade fundamental nas nossas vidas. Então, queridos, também a verdade é ser luz. Uma pessoa verdadeira é uma pessoa transparente. Nenhum casamento se sustenta em cima de mentira. Nenhum emprego se sustenta em cima de mentira. A verdade é que segura tudo, né? Se não tiver verdade... Uma vez uma pessoa falando comigo, ela falou o seguinte: rapaz, é melhor falar a verdade, que o sofrimento é menor. Eu falei, mas ele falou assim, porque você falou a verdade, doeu, acabou. Agora a mentira, você vai ter que sempre estar construindo uma mentira. Cada 4 anos os políticos inventam outra mentira, né? Porque a verdade, ela dói, mas ela tem o poder de curar. Então Paulo está dizendo, viva na luz. A verdade que nos liberta, ela é justamente o cinturão que nos segura na presença de Deus.
Confesse os seus pecados, seja transparente, não minta, porque todo o resto da sua vida espiritual e todas as batalhas só serão vencidas se a verdade estiver afivelada na sua cintura. Sem a verdade, nada nós podemos ser. Vamos lá para o próximo. Couraça da justiça. Olha, esse aqui é algo tão importante, que a couraça da justiça, ela diz quem nós somos em Cristo Jesus. O inimigo, ele vai sempre nos acusar, né? Ah, você é isso, você é aquilo outro. Mas nós não somos. Nós somos justificados. Então, toda a culpa que você tinha, Jesus levou. Amém? Você está entendendo isso? Você consegue entender isso? Mas vamos ver pessoas falando o seguinte, olha como é que a mentira entra. Olha, Jesus te salvou. É a graça. Mas você tem que dar o trízimo. Dar o dízimo mais um pouco. Aí começa a criar histórias, criar fábulas, criar coisas que não estão na palavra de Deus. Porque, queridos, a couraça, ela justamente, ela nos protege da acusação do tentador. Olha, tem gente, né, que acha que é profeta, mas é só um acusador, é um diabolos, né? Diabolos a palavra significa duas verdades, né? Significa aquele que divide. E muitas das vezes tem gente que está sendo usada pelo diabo. Em vez de estar sendo usado para a justiça, ele está dividindo o povo de Deus. E, gente, nós temos que entender o seguinte, nós estamos na fase de crescimento. Se algum irmão chega para você e conversa algo que é a verdade, é só mudar. Tem gente que quando a pessoa fala a verdade, ela já fecha a cara, já fica brava, já quer bater, já quer... a verdade é verdade, gente. E quando eu entendo isso, eu entendo que a palavra de Deus é a verdade. E eu entendo que Jesus, como diz 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, por meio dele, nós fôssemos salvos. Então, quando eu visto essa couraça, e eu li no início do culto, né, o Salmo 32, Davi ele falando, né, quão feliz é aquele cujas transgressões são perdoadas. Porque Davi estava carregando um peso muito grande. Imagine, eu e você, nós somos livres. Nós cantamos aqui, né? Eu sou livre. Nós somos livres do pecado. Amém? Gente, era até a cadeira quis pular ali agora, quando eu falei isso. Meus irmãos, amém. Nós somos livres. O pecado não é a nossa identidade. Por que tem pessoas que não conseguem largar a bebida, largar a droga, largar a prostituição? Porque ela já assumiu que ela é aquilo. Agora, quando eu entendo que Jesus assumiu o meu pecado, ele assumiu a minha culpa, é diferente, a minha identidade é outra. Eu começo a entender como é a palavra de Deus, como ela trabalha diferente. E aí, o terceiro componente da armadura é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Cara, a nossa luta é a luta da paz. Ou seja, a nossa sandália, ela caminha para levar a paz. Então, se eu estou levando destruição, eu não estou pregando o evangelho. Se eu estou levando confusão, eu não estou pregando o evangelho. Porque o evangelho é o evangelho da paz. Então, não existe nada mais poderoso do que a paz. Nada mais forte do que a paz. Com a paz você dorme, porque você deita na cama e apaga. A pessoa que está em paz, né? Quem está em paz, até um copo d'água traz alegria. Agora, quem não tem paz, pode beber o que for, comer o que for, que não tem alegria. E as sandálias, calçados, né, com o evangelho da paz, é interessante que vamos ter conflitos. E o soldado romano, essa sandália, ela era composta com 2 couros. O de cima e o de baixo, e ela tinha essas garras, porque o soldado romano, ele estava preparado para a guerra, e queridos, eles tinham uma estratégia, quando eles chegavam num lugar e viam muitas flechas,
eles se juntavam numa formação tipo tartaruga, né? Vocês já viram nos filmes? Deixa eu ver se está aqui. Acho que Aí isso. O que a inteligência artificial não faz, né, gente? Deus é bom. O que eles faziam? Eles colocavam os escudos na frente e sobre eles, nunca nas costas. Porque nas costas nós não precisamos, nós não estamos correndo. E essas sandálias, elas agarravam no chão. Eles não se mexiam. Estavam firmados no Evangelho da paz. E queridos, a paz é uma arma. E Paulo disse aos crentes para calçar seus pés com o Evangelho da paz. Interessante quando ele fala sobre isso, ele diz lá no verso 16, né, tomando sobre tudo. Ou seja, vou botar aqui. Tomando sobre tudo, ou seja, nós temos o poder de influenciar a atmosfera ao nosso redor. Gente, tem gente que quando chega num lugar, parece que vem uma nuvem negra, né? Tinha um desenho animado, na minha época de criança, tinha um personagem que andava com a nuvenzinha cheia de raio e chuva em cima. Alguém lembra disso aí? Não é só eu que já fiz 50, não. Essa turma aí sabe tudo, né, Jeff? Você também se lembra. Você não levantou a mão, não, mas você assistiu esse também. Mas tem gente que quando chega parece que vem uma nuvem pesada. Não é? A pessoa chega no ambiente e o ambiente fica ruim. Agora tem pessoas que chegam num lugar tumultuado. A pessoa chega, o ambiente muda. Aí tem gente que fala, nossa, estava faltando você. Só estava faltando você. Tem gente que todo mundo fala, poxa, você chegou. Tem gente que fala, poxa, você está demorando. Isso é o Evangelho da paz. Então, nós fomos chamados para carregar esse Evangelho da paz. E aí, vem o escudo, né? E a Bíblia diz que com esse escudo nós podemos resistir aos dardos inflamados do maligno. Tem pessoas que dizem que a boca é um arco e que a língua joga as flechas. Porque, gente, tem pessoas que parece que tem uma parte com Satanás tão forte que aquilo que ela fala, esses bruxos, né, tem palavra de maldição. Já viu gente que seca um negócio, né, fala assim, nossa, que pé de manga bonito, né? Aí o pé de manga seca depois, né? Um tio meu falava isso, falava assim, rapaz, lá vem fulano. Se ele abrir a boca, sai correndo. Porque a vaca estava dando aí 12 litros de leite. Ele falou, nossa, 12 litros? A vaca secou o leite no outro dia. Foi, rapaz. Mas a gente fala, pastor, isso não tem nada a ver, gente. Jezabel travou Elias. Com uma palavra ela disse, olha, até amanhã você morre. O cara tinha acabado de matar 850 profetas de Baal, de Azera, e uma palavra de Jezabel, uma palavra de uma bruxa, porque ela era uma bruxa, ela matava os profetas de Deus, paralisou um homem de Deus. Paralisou. É verdade? Às vezes a gente acha que não tem nada a ver, é por isso que eu e você nós temos que estar com escudo. E tem gente que vai dizer o seguinte, você nunca vai casar. Você nunca vai ter filho. São flechas. Você nunca vai prosperar. São flechas. Agora, quando vem essas palavras, eu já levanto o escudo. Opa! Tem que levantar o escudo. Levantar o escudo e botar a sandália no chão. Porque as flechas, elas virão. E a língua, muitas das vezes, é uma flecha que ela vem realmente tentar nos destruir. Então não deixe nada paralisar o seu ministério. Porque o diabo ele vai sempre tentar te acusar, falar que quem é você? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Acabou. Eu sei quem eu sou. Não tenho que provar nada para ninguém. Já provei para quem precisava, que é para Jesus, para mais ninguém eu preciso provar nada. E aí, queridos, depois o apóstolo Paulo, ele vem falar sobre o capacete da salvação. Ele
protege, né, a nossa mente, as sinapses, tudo aquilo que vem na nossa mente, ele protege, porque vem palavras do mundo dizendo o seguinte: para, desista, não vá, não rompa, não vai dar certo. Por isso que o capacete ele tem que estar na cabeça, que essas palavras elas não vão acertar a sua mente, não vão entrar no seu coração, e se a gente não proteger a nossa cabeça, lesões graves poderão acontecer nas nossas cabeças. Se o diabo conseguir afetar a nossa cabeça, ele vai mudar todo o nosso modo de pensar e ele vai tentar nos destruir por inteiro. É por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele diz, falando sobre o capacete, que é a esperança da salvação. Olha, uma coisa que eu e você nós temos que entender, que qualquer coisa que vai chegar contra você, Deus já preparou a defesa para a sua vida. Por isso que nós temos que nos vestir com toda a armadura de Deus. Olha, como eu falei, o exército romano, durante 5 séculos, eles dominaram o mundo. Eles sabiam melhor do que ninguém a arte da guerra. E muitas das vezes nós não entendemos que o nosso inimigo, ele está muito bem preparado para tentar nos destruir. Eu até estava conversando com a Vanusa, a gente estava até brincando, né? Eva bateu o maior papo com Satanás, lá no jardim, né? Conversou com o diabo ali, o diabo foi enganando e tal, seduzindo. Não engorda não, pode comer. Aí Eva, não engorda não? Não. Dá para o Adão que é Viagra. E aí, queridos, caiu o paraíso inteiro. Porque alguém foi seduzido na mente pelo inimigo. O inimigo ele tem um poder de influenciar. Se o inimigo conseguiu influenciar 1/3 dos anjos que serviam a Deus nos céus, se a nossa mente não estiver com o capacete, ele vai nos tirar do propósito de Deus. Ele vai começar a botar na sua mente, esse povo da igreja, crente. Primeiro, uma coisa que um amigo meu falou comigo uma vez, falou assim, rapaz, eu não ia na igreja, eu chamei ele para ele, falou assim, aí ele foi, gostou, ele falou assim, eu achava que pastor ia ficar só pedindo dinheiro, que ia tentar lavar a minha cabeça, que ia fazer um negócio errado, que o pessoal... E ele falou assim, eu cheguei todo armado, porque tudo que eu ouvi é que a igreja é um lugar de povo que é doido. Eu falei assim, a gente é doido mesmo, mas não doido para esse lado. Aí cheguei na igreja, eu vi que a igreja é diferente. Eu vi que há um projeto diferente, há algo diferente na vida das pessoas, há transformação. Porque, queridos, quando nós falamos do projeto de Deus, nós estamos falando de algo que Deus tem para nós. Olha, quando Deus colocou no meu coração começar uma igreja na Índia, aí a primeira coisa, pastor, o dinheiro vai ser como? Para mim o dinheiro não era o problema, o maior problema era o obreiro. Porque sem obreiro você pode ter milhões, mas se não tiver obreiro, a obra não vai. E aí apareceu o obreiro. Aí eu falei assim, agora Deus vai dar o recurso. E teve uma pessoa que me procurou e falou, pastor, eu quero ofertar. Mas eu vou começar com, não pouco, porque eu não tenho muito. E essa irmã no primeiro mês foi pouco. Mas no segundo mês ela triplicou a oferta. Porque ela falou, pastor, eu nunca fui tão abençoada como eu estou sendo ao adotar um missionário. Eu falei assim, glória a Deus. Então, quando a pessoa vê, ela vai ver no Evangelho o que realmente Deus faz, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas e na nossa casa. Olha, essa questão da maldição, ela é tão séria, as palavras, que às vezes a gente fala, pastor, mas isso não tem muita coisa a ver. Mas, gente, Balaão, alguém lembra da história de Balaão? Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Pagaram caro para ele amaldiçoar o povo. Porque Balaão, ele se movia no mundo espiritual. Tanto para o bem como para o mal. Apesar de não haver esse dualismo, né? Ou você trabalha com o mal ou trabalha com o bem. Então tem pessoas que vão tentar. Por isso que o capacete, as pessoas vão falar contra você, vão falar algo que não é a sua identidade.
vão falar algo que você não é, mas se você não estiver com o capacete, vai acontecer o quê? Essa mentira entra e se torna uma verdade. E aí isso paralisa a gente. Desses seminários que a gente faz de legado de bênção, nós tivemos casos de mulheres que não engravidavam. E não tinha problema nenhum no corpo, não havia nenhum problema de saúde, mas a pessoa não conseguia engravidar. E aí nós fomos descobrir, pelo Espírito Santo, a palavra que foi dada lá, quando ela era criança, quando ela era uma jovem, a mãe dizer: você nunca vai poder ter filhos. Isso entrou e se tornou uma verdade. Agora, a grande notícia é que o Evangelho pode trazer a verdadeira verdade. Quantas crianças nós já apresentamos de mulheres que não podiam engravidar, que não conseguiam engravidar? Que na igreja mesmo nós temos. Tem uma que já está com 2 filhos já, né? Deus é bom, Deus trabalha dessa forma. Entendeu? Então, tudo que nós precisamos, toda a ferramenta, Deus, Ele já entregou para nós. E aí, queridos, vem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, a espada romana, ela era extremamente mortal. Era usada pelos gladiadores e era ataque rápido, preciso, ela era leve e ela cabia direitinho no corpo, no cinturão, e ela tinha um poder de conquistar povos. A palavra de Deus tem poder. Gente, não tem nada mais poderoso que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela muda um país inteiro. Nós temos hoje o Nepal. O Nepal está sendo transformado pelo Evangelho. Está sendo transformado pelo Evangelho. Palavra de Deus. Pessoas que viviam na escravidão, na miséria. E muda um país. A Coreia do Sul era um dos piores países do mundo na 1964, 65. O índice de miséria na Coreia era enorme. Hoje, as maiores empresas que você vê por aí, Hyundai, Samsung, e tem outras também, né? Ásia, tem um monte de empresas da Coreia do Sul. Um país que não tem minério para produzir aço, mas que domina hoje tecnologia. Que coisa, né? E tudo começou com o Evangelho. Na Coreia existem igrejas, gente. Tem uma igreja que são 5 andares para baixo pro subsolo e mais uns 10 para cima. Tem uma linha de metrô dentro da igreja. Mais de 200 mil membros. Tem uma igreja na Coreia que tem 1 milhão de membros que frequentam vários cultos que tem durante o domingo, durante a semana. O Evangelho transformou aquele país. Porque não há nada mais poderoso do que o Evangelho. Amém? Você crê nisso? Então, queridos, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Apocalipse diz, né, que saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Essa é a palavra de Deus. Balaão, ele sabia o poder que existe em palavras ditas por pessoas que operam no mundo espiritual. É por isso que nós, na igreja, nós cremos numa palavra profética, não de condenação. Nós não podemos orar por uma pessoa e lançar condenação. Porque Jesus não condenou ninguém. A mulher pega em adultério, quando chega diante de Jesus, Jesus olha para ela e fala: vais e não peques mais. Que coisa, né? Ele era a lei em pessoa. Aí você vê a verdade do Evangelho. O Evangelho, ele transforma pessoas. A palavra de Deus, ela pode levantar pessoas. Essa semana eu conversei, pastor Éder, com o Fernando. Fernando Armelau foi ovelha nossa em Santa Leopoldina. E foi um cara que foi transformado pela verdade do Evangelho. Porque palavras foram proferidas sobre a vida dele de bênção. Quantas pessoas nós vemos que são levantadas pela palavra, por aquilo que tem saído da boca de pessoas que realmente entendem o poder que tem nas suas palavras.
Então, para nós entendermos, né, o protocolo da nossa identidade, né, o protocolo da nossa vitória, então nós temos o cinturão da verdade. Não pode estar sem cinturão. Nós temos a couraça da justiça. Amém? Nós temos o capacete da salvação. As sandálias da paz e a espada da palavra de Deus. Se nós tivermos, nós com certeza ficaremos firmes e seremos inabaláveis, como assim diz a palavra de Deus. Eu queria que você ficasse de pé agora. Estamos quase terminando, porque a minha voz também já quase terminou. Eu tenho que começar a diminuir a quantidade de palavras que eu falo. Porque eu acho que eu falo mais do que uma mulher, né? Aí acaba que a voz vai embora. Vamos repetir isso aí, essa declaração de vitória? 1, 2, 3. Eu sou a justiça de Deus. Nada quebrado, nada faltando. O Senhor dos exércitos é o meu escudo. Eu tenho a mente de Cristo, o meu futuro está seguro. Agora vamos falar para o inferno ouvir. Você falou para conhecer a palavra. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou a justiça de Deus. Nada quebrado, nada faltando. O Senhor dos exércitos é o meu escudo. Eu tenho a mente de Cristo e o meu futuro está seguro. Queridos, a batalha já foi vencida. Talvez você está lutando uma guerra que não é uma guerra sua, porque Jesus já venceu. Olha, Jesus ele morre, ressuscita e ele traz a chave do inferno. A vitória pertence a Jesus. E nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Gente, não existe nada mais poderoso sobre a face da terra. O exército americano, que é considerado o exército mais poderoso, não se iguala à igreja de Cristo. Nenhum exército. A igreja é a força mais poderosa nessa terra. É por isso que o inimigo vai fazer com que ele vai tentar tirar os soldados de dentro da igreja. Ele vai tentar nos enfraquecer, nos desunir. Nós vamos ficar com rixa, com ranço. O inimigo vai fazer de tudo para que nós nos afastemos do corpo. Mas a igreja é o corpo de Cristo. O inimigo ele está debaixo dos pés da igreja. Por isso é que se você não tiver nela, você está fora de toda a armadura de Deus. Essa armadura é para quem está na guerra, não é para quem está em casa, não é para quem não pertence. Essa armadura é para nós. E com elas, queridos, nós enfrentaremos qualquer inimigo. Uma vez eu tive uma experiência de eu entrar num local de drogas, e as pessoas depois falaram: rapaz, ali aquela boca ali, o negócio é terrível. E eu entrei, eu dei uma dura no traficante e no outro que estava do lado, que eu tinha ido por causa dele. E no final estava o traficante, falou: pastor, ora comigo, ora por mim. Aí depois que eu saí, falaram: pastor, você é doido? Eu falei assim: mas por quê? Pastor, aquele cara ali já matou um monte de gente. Quando você está revestido com autoridade. Queridos, Saul quis dar a ele a sua vestimenta. Mas Davi estava vestido com Deus. Deus vestiu Davi. Ele só precisava disso, ele não precisava de outra coisa. Eu e você, nós não precisamos de coisas mirabolantes, nós só precisamos de Jesus. Só precisamos dele. Porque ele já conquistou tudo para nós, ele é tudo em nós. Nós não precisamos de mais nada. Muitas coisas vão acontecer, pessoas, palavras, mas tudo que nós precisamos nós temos. Nós temos ele. E ele nessa noite, ele está dizendo para você: desiste não, vem para a luta, vem para a luta aqui.
os dardos não te alcançarão. Levante-se, vista-se, e você vai ser um vencedor. Enquanto nós cantamos, se você sentiu no coração que precisa de oração, que o inimigo está atacando a sua vida, o inimigo tem oprimido a sua casa, tem batalhado contra a sua mente, se você quiser, vem aqui à frente que nós vamos orar com você, enquanto nós adoramos ao Senhor.